Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. A Ilha Misteriosa, parte 10. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Júlio Verne? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Muito bem, Sr. Cyrus. Por onde começamos? Perguntou na manhã seguinte Pencroff ao engenheiro. Pelo começo, respondeu Cyrus Smith. E com efeito, era de fato pelo começo que os colonos seriam obrigados a começar. Sem possuir sequer ferramentas para fabricar ferramentas, tampouco se encontravam naquelas condições ideais em que, dispondo-se de tempo, poupam-se forças. Não tinham tempo, uma vez que precisavam prover imediatamente sua subsistência. E se, por um lado, lastreados em toda a experiência humana, não tinham nada para inventar, em contrapartida, tinham tudo para fabricar. Ferro e aço ainda não se encontravam no estado de minério, a cerâmica no de argila, as cobertas e roupas no de matéria têxtil. A propósito, vale ressaltar que os colonos eram homens na mais bela e poderosa acepção da palavra. O engenheiro Smith não podia ser assessorado por companheiros mais inteligentes, nem com maior devotamento e zelo. Interrogara-os. Conhecia suas aptidões. Gideon Spilett, repórter de grande talento, que estudara tudo para poder falar a respeito de tudo, de certo contribuiria imensamente com sua inteligência e habilidade manual para a colonização da ilha. Não recuaria diante de nenhuma tarefa, e caçador apaixonado, transformaria em profissão aquilo que, até o momento, fora apenas prazer para ele. Harbert, rapaz de boa índole, já notavelmente instruído nas ciências naturais, daria uma colaboração valiosa à causa comum. Nab era o devotamento em pessoa. Habilidoso, inteligente, infatigável, forte, com uma saúde de ferro, tinha noções sobre o trabalho de forja e poderia ser muito útil à colônia. Quanto a Pencroff, havia sido marinheiro em todos os oceanos do globo, carpinteiro em todos os estaleiros do Brooklyn, aprendiz de alfaiate nos navios do estado, jardineiro e horticultor nas horas vagas, etc. E, como o povo do mar, exímio em tudo, sabia de tudo um pouco. Teria sido mesmo muito difícil reunir 5 homens mais aptos a lutar contra a adversidade, mais seguros de triunfar sobre ela. Pelo começo, dissera Cyrus Smith. Ora, esse começo referido pelo engenheiro era a construção de um dispositivo capaz de transformar substâncias naturais. O leitor não ignora o papel que o calor desempenha nessas transformações, e combustível, lenha ou carvão mineral era o que não faltava. O que não tinha era um forno para manipulá-lo. Para que servirá esse forno? Indagou Pencroff. Para fabricar os utensílios de cerâmica de que precisamos, respondeu Cyrus Smith. E qual o material que utilizaremos para construir esse forno? Tijolos. E como o faremos? Com argila. A caminho, amigos. Para evitar indas e vindas, instalaremos a oficina no mesmo local da fábrica. Nab trará os víveres e teremos fogo para assar a comida. Sim, concordou o repórter. Mas e se, por falta de armas de caça, não conseguirmos comida? Ah, se pelo menos tivéssemos uma faca! Lamentou-se o marujo. O que faria com ela? Indagou Cyrus Smith. Fabricaria um arco e flecha, e a nossa copa transbordaria de caça. Sim,
Uma faca, uma lâmina afiada, ruminou o engenheiro consigo mesmo. Nesse momento, seus olhares convergiram para Top, que ia e vinha pela praia. Subitamente, o olhar de Smith se animou. Top, aqui! Gritou. O cão acorreu ao chamado do dono. Este segurou-lhe a cabeça entre as mãos e, soltando a coleira de seu pescoço, cortou-a ao meio, exclamando: Pronto! 2 facas, Pencroff. 2 urras foram a resposta do marujo. A coleira de Top era feita de uma fina lâmina de aço temperado. Bastava amolá-la numa pedra abrasiva, de maneira a aguçar o fio do gume e raspar a rebarba numa pedra mais lisa. Ora, esse tipo de rocha arenítica abundava na praia, e 2 horas depois, a caixa de ferramentas da colônia compunha-se de 2 lâminas afiadas, nas quais fora fácil prender 2 sólidos cabos. A conquista dessa primeira ferramenta foi saudada como um triunfo. Conquista valiosa, com efeito, e que veio muito a propósito. Partiram. A intenção de Cyrus Smith era retornar à margem ocidental do lago, ao ponto onde, na véspera, observara aquela terra argilosa, da qual possuía uma amostra. Seguiram então a margem do Mersey, atravessaram o planalto do Mirante e, após caminharem cerca de 8 quilômetros, chegaram a uma clareira situada a 70 metros do lago Grant. No caminho, Harbert identificou uma árvore da qual os nativos da América do Sul aproveitam os galhos para fabricar arcos. Era a crejimba, da família das palmeiras, que não dá frutos comestíveis. Galhos compridos e retos foram cortados, desfolhados, aplainados, mais resistentes no centro, mais delicados nas pontas, só faltando achar a madeira certa para confeccionarem a curva do arco. Optaram por uma espécie pertencente à família das malváceas, em Hibiscus heterophyllus, que fornece fibras de uma resistência notável, comparável a tendões de animais. Pencroff obteve assim arcos admiráveis, aos quais não faltavam senão as flechas. Estas seriam fáceis de confeccionar, a partir de galhos retos e rígidos, sem nodosidades, o mesmo não se dando com a ponta, que exigia material da família do ferro. Mas Pencroff ruminou que, deslanchado o processo, o acaso faria o resto. Os colonos haviam chegado ao terreno visitado na véspera, o qual se compunha de argila figulina, usada na fabricação de tijolos e telhas, e, por conseguinte, ideal para a operação que tinham em mente. O procedimento era simples. Bastava desengordurar a figulina com areia, modelar os tijolos e cozinhá-los no calor de um fogo a lenha. Normalmente, os tijolos são acondicionados dentro de moldes, mas o engenheiro contentou-se em fabricá-los com a mão. O dia inteiro e o seguinte foram dedicados a essa tarefa. A argila embebida na água, amassada em seguida com os pés e mãos dos operários, foi dividida em prismas de igual tamanho. Um trabalhador experiente é capaz de confeccionar, sem maquinaria, até 10.000 tijolos em 12 horas. Contudo, em 2 dias de trabalho, os 5 oleiros da ilha Lincoln não fabricaram mais de 3.000. Enfileirados um atrás do outro, à espera de que a secagem completa permitisse efetuar seu cozimento, isto é, dentro de 3 ou 4 dias. Cyrus Smith reservou o dia 2 de abril para calcular a posição geográfica da ilha. Na véspera, anotara exatamente a hora em que o sol desaparecera no horizonte, descontando a refração. Pela manhã, registrou exatamente a hora em que ele reapareceu. Entre aquele poente e aquele arrebol, haviam transcorrido 12 horas e 24 minutos. Logo, 6 horas e 12 minutos após nascer o sol, naquele dia, passaria exatamente pelo meridiano, e o ponto do céu que ele viesse a ocupar nesse momento seria o norte. Na hora aprazada,
Cyrus marcou esse ponto e, alinhando com o Sol 2 árvores que deviam lhe servir de referência, obteve dessa forma uma meridiana invariável para as suas operações posteriores. Durante os 2 dias que antecederam o cozimento dos tijolos, os colonos procederam à coleta de lenha, cortando galhos ao redor da clareira e catando os gravetos caídos sob as árvores. Não se esqueceram de caçar um pouco nos arredores, principalmente agora que Pencroff dispunha de dezenas de flechas dotadas de afiadíssimas pontas. Top é que proporcionara aquelas pontas ao capturar um porco-espinho, bastante medíocre como peça de caça, mas de valor incontestável, graças aos espinhos de que é dotado. Esses espinhos foram presos solidamente nas pontas das flechas, cuja direção foi assegurada por um leme de penas de cacatua. O repórter e Harbert não demoraram a se tornar exímios arqueiros. Dessa forma, a caça de pelo e de pluma abundou nas chaminés. Capivaras, pombos, cutias, galos tetrazes e etc. A maior parte desses animais foi abatida na parte da floresta situada na margem esquerda do Mersey, a que deram o nome de Bosque do Jacamar, em memória à ave que Pencroff e Harbert haviam perseguido por ocasião de sua primeira expedição. Comeram a carne fresca, mas conservaram os pernis de capivara, defumando-os num bafo de lenha verde, após aromatizá-los com folhas odoríferas. Apesar de revigorante, esse cardápio restringia-se à carne assada, e os comensais teriam ficado felizes se ouvissem chiar no fogo uma boa panela de sopa. Mas para isso deviam esperar que a panela fosse fabricada, e por conseguinte, que o forno fosse construído. Durante essas expedições, realizadas num perímetro restrito em torno da olaria, os caçadores puderam constatar a passagem recente de animais de grande porte, dotados de poderosas garras, cuja espécie não foram capazes de reconhecer. Cyrus Smith recomendou-lhes extrema prudência, pois era provável que a mata abrigasse feras perigosas. No que fez bem, com efeito. Certo dia, Gideon Spilett e Harbert avistaram um animal semelhante a uma onça. Por sorte, não foram atacados, pois talvez não houvessem escapado sem ferimentos graves. Contudo, tão logo tivesse ao seu alcance uma arma séria, quer dizer, uma espingarda daquelas reivindicadas por Pencroff, Gideon Spilett jurou travar uma guerra encarniçada contra as feras e dizimá-las. As chaminés, durante esses poucos dias, não receberam nenhuma melhoria no que se refere a conforto, uma vez que o engenheiro esperava encontrar ou construir, se necessário fosse, uma habitação mais apropriada. Por ora, contentavam-se em estender sobre a areia das galerias uma fresca liteira de musgo e folhas secas, e nesses colchonetes um tanto primitivos, os trabalhadores, esgotados, dormiam um sono reparador. Os colonos também passaram a contar os dias vividos na Ilha Lincoln, desde que haviam aterrissado ali, mantendo a seguir um controle regular. Em 5 de abril, que era uma quarta-feira, completavam-se 12 dias desde que o furacão lançara os náufragos naquele local. Ao raiar do dia 6 de abril, o grupo encontrava-se reunido na clareira, no local planejado para cozer os tijolos. Naturalmente, tal operação devia ser efetuada ao ar livre, e não em fornos, ou melhor, a própria aglomeração dos tijolos constituiria um enorme forno que se autocozeria. O combustível, composto de um emaranhado de gravetos, foi estendido sobre o solo e cercado por diversos renques de tijolos secos, que logo formaram um volumoso cubo, em cujas paredes externas foram instalados respiradouros. Esse trabalho durou o dia inteiro, e apenas à noite foi possível atear fogo nos gravetos. Aquela noite ninguém dormiu, todos cuidando para que o fogo não se extinguisse. A operação durou 48 horas,
e foi um sucesso completo. Tratava-se agora de deixar a massa fumarenta esfriar, e nesse interim, Nab e Pencroff, guiados por Cyrus Smith, transportaram para uma joeira, feita de ramagens trançadas, diversos carregamentos de carbonato de cálcio, pedras muito comuns, encontradas em abundância ao norte do lago. Decompostas pelo calor, elas forneceram uma cal viva, bem grossa, dilatada após a manipulação. Enfim, tão pura como se produzida pela calcinação do giz ou do mármore. Misturada com areia, cujo efeito é impedir que a massa agarre ao se solidificar, essa cal constitui excelente argamassa. Desses diversos procedimentos, resultou que, em 9 de abril, o engenheiro dispunha de certa quantidade de cal preparada e alguns milhares de tijolos. Sem perder um instante, os colonos então deram início à construção de um forno, destinado a cozer os diversos utensílios de cerâmica indispensáveis ao uso doméstico. Não foi difícil. 5 dias depois, o forno era abastecido com carvão mineral da jazida descoberta pelo engenheiro na foz do Córrego Vermelho, e uma fumaça ainda incipiente escapava de uma chaminé com cerca de 6 metros de altura. A clareira transformara-se em verdadeira usina, e Pencroff não estava longe de acreditar que daquele forno sairiam todos os produtos da indústria moderna. Até lá, os colonos fabricariam utensílios banais, mas de grande utilidade na prática culinária. A matéria-prima era a própria argila, extraída do solo, a qual Cyrus acrescentara um pouco de cal e de quartzo. Na realidade, essa massa constituía uma espécie de barro de cachimbo, com o qual confeccionaram potes, xícaras modeladas em blocos de pedra apropriados, pratos, grandes jarras e tinas para água, e etc. A forma dos utensílios, irregulares, deixava a desejar. Porém, depois de cozidos a temperaturas elevadas, a cozinha das chaminés viu-se dotada de uma louça comparável à mais fina porcelana. Vale mencionar que Pencroff, desejoso de saber se aquela argila merecia a qualificação de barro de cachimbo, confeccionou para uso próprio alguns cachimbos bastante toscos, que ele julgou encantadores, mas para os quais nem tudo é perfeito. Faltava o tabaco. E acrescentemos, isso representava uma grande privação para Pencroff. Mas o tabaco virá, como todas as coisas, repetia ele, em seus rompantes de confiança absoluta. Esses trabalhos duraram até 15 de abril, exigindo um consciencioso emprego do tempo. Transformados em oleiros, os colonos não fizeram outra coisa senão cerâmica. Quando Cyrus Smith julgasse por bem transformá-los em ferreiros, seriam ferreiros. Contudo, como o dia seguinte era um domingo, por sinal, domingo de Páscoa, todos concordaram em santificá-lo, guardando repouso. Esses americanos eram homens religiosos, seguidores escrupulosos dos preceitos da Bíblia, e a situação em que se achavam só fazia aumentar sua fé no Autor de todas as coisas. Na tarde de 15 de abril, regressaram então definitivamente às chaminés. O resto das cerâmicas foi transportado e o forno apagado, aguardando nova finalidade. A volta foi marcada por um episódio feliz. A descoberta, feita pelo engenheiro, de uma espécie capaz de substituir o cogumelo do gênero Políporo, geralmente usado como mecha para fazer fogo. Convenientemente preparado, tal cogumelo é extremamente inflamável, sobretudo quando previamente saturado com pólvora de canhão ou fervido numa solução de nitrato ou cloreto de potássio. Pois até ali não haviam encontrado um único desses políporos, sequer um morilo com propriedades equivalentes. Naquele dia, porém, o engenheiro,
percebendo uma erva pertencente ao gênero Artemisia, que inclui entre suas principais espécies o absinto, a citronela, o estragão, o genipapo e etc., colheu alguns molhos e apresentou-os ao marujo. Tome, Pencroff, recomendou. Vai gostar disso. Pencroff observou atentamente a planta, revestida de pelos sedosos e longos e com as folhas forradas por uma penugem macia. Ora, o que é isso, Sr. Cyrus? Perguntou Pencroff. Bênção dos céus! Será tabaco? Não, respondeu Cyrus Smith. É artemisia, que utilizaremos como mecha. E com efeito, essa erva, depois de seca, forneceria uma substância altamente inflamável, sobretudo quando, mais tarde, o engenheiro a houvesse impregnado com nitrato de potássio, abundante na ilha e que não passa de salitre. Aquela noite, os colonos reunidos no aposento central jantaram dignamente. Nab havia preparado uma sopa de cutia e um pernil de capivara aromatizado, ao qual vieram juntar-se os tubérculos fervidos do Caladium macrorhizum, espécie de herbácea da família das aráceas e que, na zona tropical, desenvolveu forma arborescente. Esses rizomas eram extremamente saborosos e nutritivos, lembrando a farinha vendida na Inglaterra como sagu de Portland, e foram improvisados como pão, que ainda faltava aos colonos da ilha Lincoln. Terminado o jantar, antes de se entregarem ao sono, os 5 amigos foram fazer a digestão na praia. Eram 8 horas. A noite se anunciava magnífica. A lua, no plenilúnio nos últimos 5 dias, ainda não nascera, mas o horizonte já ganhava os tons prateados, doces e pálidos de uma espécie de aurora lunar. No zênite austral, as constelações circumpolares, entre as quais o Cruzeiro do Sul, que o engenheiro já saudara no topo do Monte Franklin, reluziam. Cyrus Smith dedicou um tempo à observação daquela esplêndida constelação, que exibe em seu topo e sua base 2 estrelas de primeira grandeza. No braço esquerdo, uma de segunda grandeza, e no direito, uma de terceira. Em seguida, após refletir, perguntou a Harbert: Não estamos em 15 de abril? Sim, Sr. Cyrus, respondeu o rapaz. Ora, amanhã, se não me engano, será um dos 4 dias do ano em que a hora verdadeira se confunde com a hora média. O que significa, meu rapaz, que amanhã, com uma margem de erro de poucos segundos, o Sol atravessará o meridiano exatamente ao meio-dia dos relógios. Logo, se as condições climáticas colaborarem, julgo possível calcular a longitude da ilha com uma margem de erro de poucos graus. Sem instrumento? Sem sextante? Duvidou Gideon Spilett. Sim, asseverou o engenheiro. De certa forma, uma vez que a noite está clara, tentarei obter nossa latitude hoje mesmo, calculando a altura do Cruzeiro do Sul, isto é, do polo austral acima do horizonte. Afinal, amigos, para empreender grandes obras de instalação, não basta constatar que esta terra é uma ilha. Precisamos antes descobrir a que distância ela se acha, seja do continente americano, seja do australiano, seja dos principais arquipélagos do Pacífico. Com efeito, acrescentou o repórter, se estivermos a apenas uma centena de milhas de uma costa habitada, pode ser que, em vez de uma casa, seja mais negócio construir um barco. Eis porque, continuou Cyrus Smith, tentarei obter a latitude da ilha Lincoln hoje à noite, para amanhã, ao meio-dia, calcular sua longitude. Se o engenheiro possuísse um sextante, aparelho que permite medir com grande precisão a distância angular dos objetos por meio da reflexão, a operação não teria oferecido qualquer dificuldade. E com a altura do polo calculada aquela noite,
e a passagem do Sol pelo meridiano no dia seguinte, ele teria obtido as coordenadas da ilha. Contudo, sem tal aparelho, o jeito era improvisar. Cyrus Smith voltou então às chaminés. À luz da fogueira, modelou 2 pequenas réguas achatadas. Acoplou-as uma à outra por uma de 2 extremidades e formou uma espécie de compasso, cujas hastes podiam afastar-se ou aproximar-se. O ponto de junção era atravessado por um resistente espinho de acácia, retirado dos gravetos da fogueira. Fabricado o instrumento, o engenheiro retornou à praia. Contudo, como precisava medir a altura do polo acima de um horizonte nitidamente delineado, isto é, um horizonte de mar, e o cabo da garra ocultava-lhe o horizonte sul, foi obrigado a procurar um posicionamento melhor. O mais apropriado, evidentemente, teria sido o litoral voltado diretamente para o sul, mas isso exigiria a travessia do Mersey, na cheia àquela hora, o que representava um obstáculo. Por conseguinte, Cyrus Smith estabeleceu seu ponto de observação no planalto do mirante, sem esquecer de descontar a altitude acima do nível do mar, altitude que ele pretendia calcular no dia seguinte, mediante um simples procedimento de geometria elementar. Os colonos dirigiram-se então ao planalto, subindo a margem esquerda do Mersey, e foram posicionar-se na orla que se estendia de noroeste para sudeste, isto é, na linha de rochas irregulares que margeava o rio. Essa parte do planalto ficava a aproximadamente 30 metros da ribanceira da margem direita, a qual, por um duplo declive, descia até a costa meridional da ilha. Nenhum obstáculo, então, interpunha-se ao olhar, que abraçava o horizonte numa semicircunferência, desde o cabo até o promontório do Réptil. Ao sul, a linha do horizonte, iluminada pelos primeiros raios de luar, destacava-se nitidamente no céu. Naquele momento, o Cruzeiro do Sul apresentava-se ao observador numa posição invertida, com a estrela Alfa na base, que é seu ponto mais próximo do Polo Sul. Essa constelação não se acha tão próxima do Polo Antártico quanto a estrela polar do Ártico. A estrela Alfa situa-se a aproximadamente 27 graus do polo, e Cyrus Smith, ciente disso, considerou tal distância em seu cálculo. A fim de simplificar o cálculo, teve igualmente o cuidado de observá-la no momento em que ela atravessava o meridiano abaixo do polo. Cyrus Smith apontou então uma haste de seu compasso de lenha para o horizonte marítimo, e a outra para Alfa, como teria feito com as lunetas de um círculo repetidor, e a abertura das 2 hastes forneceu-lhe a distância angular que separava Alfa do horizonte. A fim de manter inalterável o ângulo obtido, espetou, com um auxílio de espinhos, as 2 pernas de seu aparelho sobre uma terceira, posicionada transversalmente, impedindo que sua abertura variasse. Feito isso, restava apenas calcular o ângulo obtido, reproduzindo a observação ao nível do mar, de maneira a levar em conta a depressão do horizonte, o que exigia calcular a altitude do planalto. O valor desse cálculo forneceria, assim, a altura de Alfa, e, consequentemente, a do polo acima do horizonte, isto é, a latitude da ilha, uma vez que a latitude de um ponto do globo é sempre igual à altura do polo acima do horizonte desse ponto. Esses cálculos foram deixados para o dia seguinte, e às 10 horas, todos dormiam profundamente. No dia seguinte, 16 de abril, domingo de Páscoa, os colonos saíram das chaminés ao amanhecer. Lavaram suas roupas e aprontaram-se. O engenheiro pretendia fabricar sabão, tão logo dispusesse das matérias-primas necessárias à saponificação: sódio ou potássio, banha ou óleo.
A importante questão da renovação do vestuário seria igualmente contemplada em seu devido tempo e lugar. Em todo caso, as roupas de que dispunham ainda resistiriam uns 6 meses, pois eram grossas e apropriadas para o trabalho braçal. Todas as providências, no entanto, dependiam da localização da ilha com relação às terras habitadas. Era o que, se o tempo permitisse, seria determinado naquele dia. Ora, o sol, elevando-se num horizonte cristalino, anunciava um dia magnífico, um desses belos dias de outono que são como o último adeus da estação luminosa. Cumpria, portanto, completar os dados das observações da véspera, calculando a altitude do planalto do mirante acima do nível do mar. Não precisaria para isso de um instrumento análogo ao que utilizou ontem? Perguntou Harbert ao engenheiro. Não, meu rapaz. Ele respondeu. Procederemos diversamente e de uma maneira mais precisa. Harbert, que adorava instruir-se a respeito de todas as coisas, seguiu o engenheiro, que se afastou do sopé do paredão granítico e desceu até a beira da praia. Pencroff, Nab e o repórter dedicavam-se a outras tarefas. Cyrus Smith muniu-se de uma espécie de vara reta, com cerca de 3,5 metros de comprimento, a qual, considerando sua própria altura, que ele conhecia em milímetros, ele medira o mais exatamente possível. Harbert tinha consigo um fio de prumo, que Cyrus Smith lhe passara, isto é, uma simples pedra presa na ponta de uma vareta flexível. Ao chegar a aproximadamente 6 metros da orla da praia e a 150 do paredão, que se erguia perpendicularmente, Cyrus Smith enterrou 50 centímetros da vara na areia e, manipulando-a com cuidado, conseguiu, com a ajuda do fio de prumo, posicioná-la perpendicularmente ao plano do horizonte. Feito isso, recuou e deitou-se na areia a uma distância tal que seu raio visual abrangesse ao mesmo tempo a ponta da vara e o topo do paredão. Em seguida, marcou cuidadosamente esse local com uma estaca. Dirigindo-se então a Harbert, perguntou: Conhece os princípios elementares de geometria? Um pouco, Sr. Cyrus, respondeu Harbert, que não queria parecer gabola. Ainda se recorda quais são as propriedades dos 2 triângulos semelhantes? Sim, respondeu Harbert. Seus lados correspondentes são proporcionais. Pois bem, meu rapaz, acabo de construir 2 triângulos semelhantes, ambos retângulos. O primeiro, menor, tem como lados a vara perpendicular e a distância que separa a estaca da ponta inferior da vara, e como hipotenusa, meu raio visual. O segundo tem como lados o paredão perpendicular e a distância que separa a estaca da base desse paredão. Meu raio visual formando igualmente sua hipotenusa, que se revela ser o prolongamento da hipotenusa do primeiro triângulo. Ah, Sr. Cyrus, compreendi! Exclamou Harbert. A distância da estaca até a vara e a distância da estaca até a base da muralha são proporcionais à altura da vara e à altura da muralha. Exatamente, Harbert, assentiu o engenheiro. E tão logo meçamos as 2 primeiras distâncias, conhecendo a altura da vara, só nos restará mais um cálculo de proporção a fazer, o que nos fornecerá a altura da muralha, poupando-nos o estorvo de medi-la manualmente. As 2 distâncias horizontais foram calculadas com o auxílio da própria vara, cujo comprimento acima da areia era exatamente 3 metros. A primeira distância era de 4,5 metros entre a estaca e o ponto em que a vara estava enterrada na areia. A segunda distância, entre a estaca e a base da muralha, era de 154,5 metros. Concluídas essas mensurações, Cyrus Smith e o adolescente voltaram às chaminés. Ali,
O engenheiro pegou uma pedra achatada que trouxera de suas expedições anteriores, espécie de quadro negro de xisto, sobre o qual era fácil traçar algarismos com a ajuda de uma concha aguçada. Estabeleceu, então, a seguinte proporção: 4,5 dividido por 154,5 igual a 3 dividido por x. 154,5 vezes 3 igual a 463,5. 463,5 dividido por 4,5 igual a 103. De onde foi estabelecido que o paredão de granito media 100 metros de altura. Cyrus Smith tornou então a pegar o instrumento que fabricara na véspera, cujas duas hastes, por seu grau de abertura, forneciam-lhe a distância angular da estrela alfa até o horizonte. Mediu com bastante precisão a abertura do ângulo sobre uma circunferência, que ele dividiu em 360 partes iguais. Ora, o ângulo era de 10 graus. Por conseguinte, a distância angular total entre o polo e o horizonte, acrescentando-se-lhe os 27 graus que separam alfa do polo antártico e reduzindo ao nível do mar a altura do planalto sobre o qual a observação foi efetuada, verificou-se ser de 37 graus. Donde Cyrus Smith concluiu que a ilha Lincoln estava situada a 37 graus de latitude sul. Ou, dada a precariedade das condições de cálculo, aplicando uma margem de erro de 5 graus, que deveria estar situada entre os paralelos 35 e 40. Para completar as coordenadas da ilha, faltava a longitude. Era o que o engenheiro tentaria determinar naquele mesmo dia, ao meio-dia, isto é, no momento em que o Sol cruzasse o meridiano. Decidiram dedicar o domingo a um passeio, ou melhor, a exploração da parte da ilha situada entre o norte do lago e o Golfo do Tubarão, e, se as condições do tempo permitissem, esticar a incursão até a costa setentrional do Cabo Mandíbula Sul. Almoçariam nas dunas, somente retornando à noite. Às 8h30 da manhã, o grupo já percorria a orla do canal. Do outro lado, no Recife da Salvação, uma revoada de aves passeava gravemente. Eram mergulhões, espécie de pinguins claramente identificáveis pelo pio desagradável, que lembra o zurrar de um burro. Pencroff não os considerou senão do ponto de vista comestível, e foi com extrema satisfação que soube que, embora escura, sua carne era saborosa. Também era possível ver rastejarem na areia grandes anfíbios, focas sem dúvida, que pareciam ter escolhido o Recife como refúgio. Embora impossível considerar tais animais do ponto de vista alimentar, pois sua carne untuosa é detestável, Cyrus Smith examinou-os atentamente e, sem revelar sua ideia, comunicou aos companheiros que muito em breve faria uma visita ao Recife. A praia, seguida pelos colonos, estava semeada de mariscos, alguns dos quais teriam feito a alegria de um aficionado por malacologia. Eram, dentre outros exemplares, facianelas, terabratulas, trigônias e etc. Mas aquilo de que viriam a tirar maior proveito era uma vasta ostreira, a qual emergia durante a maré baixa e que Nab divisou por entre as rochas, a aproximadamente 6 quilômetros das chaminés. Nab não desperdiçou o dia! Exclamou Pencroff, percebendo o viveiro das ostráceas que se estendia mar adentro. É uma descoberta muito bem-vinda, com efeito, concordou o repórter. E se é verdade, como corre por aí, que uma ostra produz entre 50 e 60 mil ovos, dispomos de uma reserva inesgotável. Em compensação, ouvi dizer que a ostra não é lá muito nutritiva, atalhou Harbert. E não é mesmo, confirmou Cyrus Smith. Ela contém pouquíssima substância nitrogenada,
e um homem que se alimentasse exclusivamente de ostras teria de comer pelo menos entre 15 e 16 dúzias por dia. Que coisa! Exclamou Pencroff. Mas podemos engolir grosas e mais grosas que não esgotaremos o viveiro. Aliás, que tal pegar algumas para o almoço? E sem esperar resposta, sabendo sua sugestão de antemão aprovada, o Marujo e Nab foram catar um punhado daqueles moluscos. Colocaram-nos numa espécie de rede, confeccionada por Nab em fibra de hibisco, a qual já continha as entradas da refeição. Seguiram, então, litoral acima, entre as dunas e o mar. De tempos em tempos, a fim de estar preparado para a observação solar, marcada para o meio-dia em ponto, Cyrus Smith consultava seu relógio. Toda essa tarde da ilha, do ponto onde se encontraram até o cabo Mandíbula Sul, que fechava a Baía da União, era muito árida. Na praia, misto de areia, conchas e escória de lava, deambulavam aves marinhas, gaivotas e grandes albatrozes, bem como patos selvagens. Estes legitimamente despertaram a cobiça de Pencroff, que tentou abatê-los a flechadas, porém sem êxito, pois as aves negavam-se a pousar. Só era possível acertá-las no ar, o que levou o Marujo a repetir para o engenheiro: Pense bem, Sr. Cyrus. Enquanto não tivermos uma ou duas espingardas de caça, só nos restará salivar. Sem dúvida, mestre Pencroff, interveio o repórter. Mas isso só depende do senhor. Arranje-nos ferro para os canhões, aço para as baterias, salitre, carvão e enxofre para a pólvora, mercúrio e ácido nítrico para as espoletas, sem esquecer o chumbo para as balas, e Cyrus nos fará espingardas de primeira linha. Calma lá, ponderou o engenheiro. Claro, podemos encontrar todos esses minérios na ilha, mas uma arma de fogo é um instrumento delicado, requerendo ferramentas de grande precisão. Enfim, mais tarde veremos. Por que jogamos fora todas aquelas armas que tínhamos no balão? Nossos utensílios, até nossos canivetes. Desesperou-se Pencroff. Se não tivéssemos feito isso, Pencroff, seríamos nós que estaríamos no fundo do mar, lembrou Harbert. Isso não deixa de ser verdade, meu rapaz, concordou o Marujo. E passando a outra ideia, às vezes fico imaginando a cara de Jonathan Foster e seus amigos ao darem com a praça vazia e o balão roubado. A última de minhas preocupações é saber o que eles pensaram, opinou o repórter. Mas a ideia foi minha, gabou-se Pencroff. Esplêndida ideia, Pencroff, curvou-se Gideon Spilett rindo, cujo resultado foi nos jogar aqui onde estamos. Prefiro estar aqui a estar na mão dos sulistas, exclamou o Marujo. Principalmente depois que o Sr. Cyrus fez a gentileza de juntar-se a nós. Pensando bem, eu idem, admitiu o repórter. Aliás, o que nos falta? Nada. Exceto tudo, completou Pencroff, desatando a rir e sacudindo os ombros largos. Mais dia, menos dia, contudo, daremos um jeito de zarpar daqui. E talvez mais cedo do que imaginam, amigos, apoiou o engenheiro. Caso a ilha Lincoln esteja situada a uma distância razoável de um arquipélago habitado ou um continente, saberemos dentro de 1 hora. Não disponho de um mapa do Pacífico, mas tenho gravada na memória sua configuração meridional. A latitude obtida ontem coloca a ilha Lincoln entre a Nova Zelândia, a oeste, e o Chile, a leste. Seja como for, a distância entre esses dois territórios é de pelo menos 10.000 quilômetros.
Resta, portanto, determinar o ponto que a ilha ocupa nesse vasto espaço de mar. E é isto que a longitude nos fornecerá daqui a pouco, com uma margem de erro desprezível, espero. Não seria o arquipélago das Pomotu o mais próximo de nós em latitude? Sim, disse o engenheiro. Mas a distância que nos separa dele é de 2.000 quilômetros. E por ali? Indagou Nab, que acompanhava a conversa com extremo interesse, e apontou para o sul. Por ali nada, respondeu Pencroff. Rigorosamente nada, reforçou o engenheiro. Pois bem, Cyrus, quis saber o repórter. E se a ilha Lincoln estiver a apenas 300 ou 500 quilômetros da Nova Zelândia ou do Chile? Nesse caso, respondeu o engenheiro, em vez de construirmos uma casa, construiremos um barco, e mestre Pencroff se encarregará de pilotá-lo. E por que não, senhor Cyrus? Animou-se o marujo. Estou mais que preparado para ser capitão. Espero é montar uma embarcação capaz de vencer o mar. Faremos isso se for necessário. Foi a resposta de Cyrus Smith. Enquanto conversavam sobre seu destino, aproximava-se a hora programada para a observação. Como faria Cyrus Smith, sem nenhum instrumento para determinar a passagem do Sol pelo meridiano da ilha? Era o que Harbert não conseguia imaginar. Os observadores estavam naquele momento a uma distância de 10 quilômetros das chaminés, não longe das dunas em que o engenheiro fora encontrado, após seu enigmático salvamento. Ali, fizeram uma parada para o almoço, pois eram 11h30. Harbert foi pegar água no riacho que corria nas proximidades e transportou-a no cantil trazido por Nab. Enquanto isso, Cyrus Smith dispunha tudo para sua observação astronômica. Para começar, escolheu na praia um lugar bem limpo, uniformemente nivelado pela maré vazante. A finíssima camada de areia parecia gelo. Nenhum grão ultrapassava os demais. Pouco importava, aliás, que tal camada fosse plana ou não, e tampouco que a vara, com 1,80 m de altura, nela enterrada, estivesse ou não aprumada exatamente na perpendicular. Ao contrário, o engenheiro inclinou-a para o sul, isto é, para o lado oposto ao Sol, pois não convém esquecer que os colonos da ilha Lincoln, justamente pelo fato de a ilha situar-se no hemisfério sul, viam o astro radioso descrever seu arco diurno acima do horizonte norte, e não do horizonte sul. Harbert deduziu então como o engenheiro procederia para determinar a culminação do Sol, isto é, sua passagem pelo meridiano da ilha, ou, mais simplesmente, o meio-dia do lugar. Seria por meio da sombra projetada pela vara na areia, método que, na falta de instrumentos adequados, lhe daria uma aproximação aceitável para o resultado que desejava obter. Com efeito, no momento em que a sombra alcançasse seu comprimento mínimo, seria meio-dia em ponto, bastando acompanhar a extremidade dessa sombra para determinar o instante em que, após ter sucessivamente encolhido, ela voltava a se espichar. Inclinando sua vara para o lado oposto ao Sol, Cyrus Smith encompridava a sombra, cujas alterações, dessa forma, seriam mais fáceis de constatar. De fato, quanto maior o ponteiro de um mostrador, mais fácil acompanhar o deslocamento de sua ponta. A sombra da vara era o ponteiro. Quando julgou chegado o momento, Cyrus Smith ajoelhou-se na areia, e com o auxílio de pequenas balizas de madeira fincadas na areia, foi marcando os sucessivos decréscimos da sombra da vara. Picados de curiosidade e debruçados sobre ele, seus companheiros acompanhavam a operação. O repórter, empunhando o cronômetro, preparava-se para registrar a hora que este marcaria quando a sombra alcançasse seu comprimento mínimo. Lembramos que,
Como Cyrus Smith efetuava aquele cálculo no dia 16 de abril, dia em que o tempo verdadeiro e o tempo médio coincidem, a hora cravada por Gideon Spilett seria a hora verdadeira, assinalada nos relógios de Washington, o que simplificava o cálculo. Enquanto lentamente o sol avançava, a sombra da vara diminuía na mesma proporção. E quando Cyrus Smith notou que ela voltava a se expandir, perguntou: "Que horas são?" 5 horas e 1 minuto, respondeu prontamente Gideon Spilett. Não restava senão efetuar a operação. Nada mais fácil, considerando, em números redondos, a defasagem de 5 horas entre o meridiano de Washington e o da Ilha Lincoln. Isso significava que era meio-dia na Ilha Lincoln, quando já eram 5 da tarde em Washington. Ora, o Sol, em seu movimento aparente ao redor da Terra, percorre 1 grau a cada 4 minutos, ou seja, 15 graus por hora. Isso, multiplicado por 5 horas, dava 75 graus. Logo, dado que Washington situa-se a 77 graus, 3 minutos e 11 segundos, ou, o que dá no mesmo, 77 graus contados do meridiano de Greenwich, que, tal como os ingleses, os americanos adotavam como referência das longitudes, resultava que a ilha estava localizada a 77 graus mais 75 graus a oeste do meridiano de Greenwich, isto é, a 152 graus de longitude oeste. Cyrus Smith comunicou esse resultado a seus companheiros e, embutindo a margem de erro, como já fizera no caso da latitude, julgou poder afirmar que a Ilha Lincoln assentava-se entre os paralelos 35 e 37 e entre os meridianos 150 e 155, a oeste de Greenwich. A margem de erro, decorrente da precariedade da observação, era, como vemos, de 5 graus nas duas direções, o que, a 100 km por graus, podia gerar um erro de 500 km em latitude ou longitude, no que se refere à localização exata. Tal margem, contudo, era irrisória para a decisão que tinham de tomar, pois a distância da Ilha Lincoln até a Terra ou arquipélago mais próximos era tão exorbitante que tornava impossível transpô-la numa simples canoa. Com efeito, segundo os cálculos efetuados, sua localização a situava a pelo menos 2.000 quilômetros do Tahiti e das ilhas do arquipélago das Pomotu, a mais de 3.000 quilômetros da Nova Zelândia, a mais de 7.000 quilômetros da costa americana. E quando Cyrus Smith consultava suas recordações, não lhe vinha à mente nenhuma ilha, naquela zona do Pacífico, que ocupasse a posição da Ilha Lincoln. Fim da parte 10.